Você já parou para pensar que o que está no seu prato pode influenciar não só a sua saúde física, mas também a sua mente? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre alimentação e saúde mental, um tema que tem ganhado cada vez mais atenção na ciência. Vamos entender como os alimentos que escolhemos podem afetar o nosso humor, ansiedade, memória e até a nossa proteção contra doenças mentais ao longo da vida. Eu sou a Maria Eduarda, estudante da Faculdade de Saúde Pública da USP, e esse é o podcast Alimente a Mente. Sejam muito bem-vindos. Afinal, o que comemos influencia a saúde do cérebro e o bem-estar mental. O nosso cérebro depende de nutrientes para funcionar bem, assim como um carro precisa de um combustível de qualidade. Quando a alimentação é desequilibrada, não é só o corpo que sente, a mente também sofre. Estudos mostram que padrões alimentares ruins aumentam o risco de depressão e ansiedade, enquanto dietas equilibradas têm um efeito protetor à saúde mental. Um dos protagonistas dessa história é o intestino, a microbiota intestinal, aquela comunidade de bilhões de bactérias que vivem no nosso sistema digestivo, que conversa diretamente com o cérebro por meio do chamado eixo intestino-cérebro. Essa comunicação influencia no humor, na cognição e até no comportamento. Outro ponto importante são os processos inflamatórios. Dietas ricas em ultraprocessados aumentam marcadores inflamatórios ligados à depressão. Além disso, padrões alimentares pobres em antioxidantes favorecem o estresse oxidativo, que danifica as células e neurônios. E claro, os nutrientes também influenciam diretamente na produção de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e o GABA, substâncias fundamentais para o nosso bem-estar emocional. Mas o que são antioxidantes? São substâncias que previnem e neutralizam efeitos nocivos dos radicais livres, que são moléculas instáveis e altamente reativas, que, se não forem controladas, causam estresse oxidativo e podem danificar as células. Algumas fontes vegetais de antioxidantes são frutas em geral, hortaliças como a couve, espinafre, cenoura, alguns tipos de alface, chuchu, entre outros, e temperos naturais, como pimentas, orégano, noz moscada, gengibre, e também algumas sementes, como a semente do abacate, da manga, jaca, alguns produtos derivados da castanha do caju, nozes, cacau, e complementando o que seria esse estresse oxidativo. O estresse oxidativo decorre de um desequilíbrio entre a geração de compostos oxidantes, que fazem mal às células, e a atuação dos sistemas de defesa antioxidantes, que eles falham nessa proteção da célula. E por final, o que são os neurotransmissores? Neurotransmissores são mensageiros que carregam e amplificam a sinalização do cérebro para o corpo e vice-versa. Mas enfim, realmente, padrões saudáveis fazem a diferença. Um exemplo prático de alimentação que beneficia o cérebro é a dieta plant-based. Ela é baseada em frutas, legumes, azeite, leguminosas e cereais integrais. Pesquisas mostram que esse padrão alimentar está ligado à melhora de sintomas depressivos e ansiosos, além de aumentar a saúde do cérebro. Isso acontece porque os alimentos usados têm compostos bioativos, antioxidantes e gorduras boas que reduzem inflamações e protegem o sistema nervoso. Agora vamos conhecer um pouquinho dos benefícios e dos riscos que essa dieta pode trazer? Nos últimos anos, as dietas vegetarianas e veganas se popularizaram muito. E não é à toa. Elas costumam vir acompanhadas de um estilo de vida bem mais saudável, com maior consumo de frutas, verduras e legumes. Estudos mostram que, quando bem planejadas, essas dietas podem contribuir para a melhoria da ansiedade, depressão e até na cognição. Isso se deve, em grande parte, às fibras e compostos bioativos que modulam a microbiota intestinal e reduzem as inflamações.
mas é importante ressaltar que a deficiência de vitamina B12 pode afetar na produção de serotonina e dopamina e aumentar o cortisol e radicais livres. Mas também é preciso cuidar da ingestão de vitamina D, ferro, zinco, cálcio e ômega 3. Por isso, um acompanhamento profissional com um nutricionista e a suplementação adequada são fundamentais. E como a alimentação plant-based afeta na saúde do cérebro ao longo da vida? Bom, o envelhecimento traz naturalmente um aumento da inflamação e do estresse oxidativo no corpo. Isso está relacionado a doenças físicas, mas também a condições mentais, como o Alzheimer e transtornos de humor. Adotar uma alimentação rica em frutas, vegetais, vitaminas antioxidantes, gorduras boas e fibras ajudam a reduzir esses efeitos. Começar esses cuidados na meia-idade pode fazer a diferença na saúde cognitiva na velhice. Concluindo, a alimentação, ela tem um impacto direto sobre a nossa saúde mental e cerebral. E o que você come pode ser um fator de proteção ou de risco. Não se trata de uma dieta milagrosa, mas de um padrão alimentar bem equilibrado, variado e baseado em alimentos naturais. Então ficam algumas dicas práticas. Prefira alimentos frescos e minimamente processados. Consuma frutas, legumes, verduras e gorduras boas diariamente. Se for vegetariano ou vegano, fique atento aos nutrientes que precisam de suplementação. E essa alimentação, ela não substitui tratamentos médicos, mas ela pode ser utilizada para auxiliar nesses tratamentos. Gostou do tema? Compartilhe esse episódio com alguém que se interessa por saúde mental e alimentação. E fique de olho nos próximos episódios. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Tchau, tchau!